Filipenses capítulo 4, verso 1. A seguir, narra assim a palavra de Deus. Portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, ou seja, a minha vitória, estais assim firmes no Senhor, amados. Rogo a Evódia e rogo a Sintique que sintam o mesmo no Senhor. E peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajude essas mulheres que trabalham comigo no Evangelho, e com Clemente e com os outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Vou repetir a leitura. Portanto, meus amados e muito queridos amigos, minha alegria e coroa, estais assim firmes no Senhor, amados. Rogo a Evódia e rogo a Sintique que sintam o mesmo no Senhor. E peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajude essas mulheres que trabalham comigo no Evangelho, e com Clemente e com outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Aleluia. Sente-se glorificando a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, eu chamo a sua atenção nesse momento e quero ministrar nessa noite uma palavra que tem por tema uma igreja saudável. Uma igreja saudável. E vou assemelhar a igreja, o corpo, como a nossa vida individual. Analise que se uma parte do nosso corpo doer, se um membro do nosso corpo doer, todo o nosso corpo ele é afetado. É assim ou não é? Principalmente quando há uma inflamação e vem aquela febre e lesiona, ou seja, o nosso corpo é todo sentido. Nós, eu e você. E a igreja que reúne-se pessoas, ela não é diferente. Lá na carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios, ele assemelha a igreja de Cristo como um corpo, onde diz que um é o pé, outro é a mão, outro é a cabeça, outro é a boca. Somos aqui dentro dessa igreja, no coração de Deus, como um só corpo. Somos uma família. O que eu sentir, você tem que sentir. A própria palavra de Deus diz: alegrai-vos com aqueles que se, mas também se entristecer com aqueles que se entristecem. Então o que você sente, seja no lado positivo, eu tenho que sentir, eu tenho que me alegrar. Mas seja no lado negativo, eu tenho que sentir por você. Está doendo no meu irmão, está doendo também em mim. É o corpo de Senhor. E eu trago nessa noite uma palavra que tem por tema a igreja saudável. A igreja sem uma enfermidade. E quem é o dono da igreja? Jesus. Aí eu pergunto à igreja nessa noite: se Jesus é o dono da igreja, a igreja vai viver enferma? Não. A igreja, ela é totalmente curada. E a própria palavra de Deus diz que quando a luz chega, a
as trevas ela tem que se dissipar. A Bíblia vai nos dizer que o Senhor veio desfazer toda a obra das trevas, toda a obra do diabo. Então nós vamos falar de uma igreja saudável, uma igreja que não tinha uma ferida, uma igreja que os irmãos viviam em particularidade na comunhão. Deixa eu dar direto ao assunto. Uma igreja que não tinha contendas, uma igreja que não havia disse-me-disse, uma igreja que não havia panelinha, uma igreja que não havia nem maior nem menor, uma igreja da igualdade, uma igreja que se preocupava com o seu próximo, uma igreja que vestia nu, uma igreja que dava comida a quem tinha fome, uma igreja que dava água a quem tinha sede. A igreja de Filipos era uma igreja totalmente sarada pelo poder que há no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. E eu tenho uma contenda, pastor Gilmar, quando alguém pega uma mensagem e diz: mas o trigo vai ter que saber viver com o joio. Deixa eu te dizer uma coisa: crente restaurado, lavado e remido nunca foi joio, sempre será trigo. Aleluia. Eu sempre digo que Jesus, uma das coisas que Jesus não viveu muito dentro da igreja. Jesus vivia mais fora do que dentro, porque a obra de Jesus era evangelizar, era uma obra missionária. E quando os discípulos disseram: Senhor, o joio está no meio do trigo, quer que vamos arrancar o joio? Jesus disse: não, deixa o joio crescer junto. E naquele grande dia é o meu Pai que irá fazer a separação. Mas deixa eu te dar uma notícia aqui. Esse joio e trigo, Jesus está dizendo: a minha igreja é trigo, o mundo é o joio. Ele está dizendo: o meu trigo, a igreja, não vai ser tirada agora. Ela vai ter que viver no meio das abominações do mundo, no meio das idolatrias, no meio de todo esse problema. E naquele grande dia a trombeta vai soar e o meu Deus vai buscar a sua igreja. Aleluia. Então, querido, a igreja saudável é uma igreja que não tem grupos. Teve um dia que o inimigo entrou numa igreja e tirou toda a saúde da igreja, a igreja de Coríntios. E o apóstolo Paulo vai dizer que uns diziam: eu sou de Paulo. O outro grupo dizia: eu não, eu sou de Apolo. O outro grupo dizia: não, eu sou de Cefas. A igreja estava dividida em 4 grupos. Estava enferma, estava doente. E quando a igreja tem essas picuinhas, quando a igreja tem aquela pessoa que diz assim: eu estou naquele lugar, mas eu não topo fulano de tal, é forte. está dando legalidade a Satanás. E se não topa fulano de tal, está no lugar errado. Porque quando Jesus chegar, não vai para o estado da glória. Está escrito no livro de João, lá nas epístolas, que aquele que não ama seu irmão está em trevas até hoje. Nunca saiu das trevas, nunca teve encontro com Jesus. E tem muita gente até que diz que anda com Jesus, mas não conhece Jesus. Tinha pessoas que andavam com Jesus, e quando Jesus passou uma maravilha, perguntava: quem é esse homem? Andava com Jesus, mas não sabia, não tinha uma intimidade, não tinha um relacionamento com Cristo. E quem tem relacionamento com Cristo não tem essa ideia que eu não topo fulano de tal, ciclano não desce aqui na minha cueca. Nunca teve um encontro com o Cordeiro de Deus. Porque quando Jesus chega, ele quebra todos esses protocolos. Lembra da mulher
mulher no poço de Samaria? Lá no poço de Samaria ela estava tirando o quê? Tirando. Mas olha porque inimizade leva. Quando Jesus da terra pede a água, ela é arrogante, ela é preponderante, ela é ignorante. E diz que tinha Deus. Uma outra coisa, meu irmão, crente que ainda não venceu o espírito da ignorância precisa ter um encontro com Cristo. Porque Jesus disse: aprender de mim que sou manso. Espada. Riba. Espada. Então, se tem pessoas no nosso meio aí que tem aquele carrancudo, ignorante, só responde com ignorância, precisa ter um encontro com Jesus, porque Ele disse: aprendam de mim, porque eu sou manso. E aquela mulher tem arrogância, prepotência. Quando Jesus chega lá e diz: mulher, me dá um pouco dessa água. Qual é a resposta dela? Que tenho eu? A resposta da mulher para Jesus. E tem muitos de nós assim. Que tenho eu contigo? Que tenho eu contigo? E sabe o que ela vai dizer? Como é que você, sendo judeu, olha só, olha o paralelo. Como é que você, sendo judeu, pede água de beber a mim, que eu sou samaritana, e tudo irmão? E nós botamos limites. No nosso meio, vai ser forte essa revelação aqui. No nosso meio, colocamos limites. Para me relacionar com A e com B, mas não me relaciono com B e com C. Estabeleço limites. Me dou de bem com fulano e com ciclano, mas não me dou de bem com ciclano e com fulano. Estabeleço limites. E aquela mulher estabeleceu limites. Como é que tu, sendo judeu, pede água a mim, que eu sou samaritano? Não sabe que os nossos pais adoram aqui, e o de vocês do lado de lá colocou uma barreira. Tem gente, eu falo, não estou falando da igreja que Cristo vive, não, eu falo no setor geral. Tem gente que diz que é cristão, mas coloca barreira de relacionamento. Vamos lá. E Deus está dizendo: eu quero quebrar esse muro, essa barreira de relacionamento. E aquela mulher colocou uma barreira de relacionamento com Jesus. Meus pais adoram nesse monte, o de vocês adoram no outro. Aí Jesus vai dar porrada. Só que o meu pai hoje está procurando os verdadeiros adoradores, aqueles que estão dispostos a adorá-lo em espírito e em verdade. E quem adora a Deus em espírito e em verdade não coloca barreira de relacionamento. Aleluia. Aquele que adora a Deus em espírito e em verdade não é juiz, ele é advogado. Aquele que adora a Deus em espírito e em verdade não leva o teu irmão a júri perante os infiéis. Preguei numa igreja e disse ao pastor: eu vou pregar e sei que eu nunca mais vou ser chamado dessa igreja. Mas Deus manda dizer que se tem crente aqui que está numa situação que não consegue amar o teu próximo, que não consegue se relacionar com o teu próximo, rasga a carteira do meio e vai para o mundo, porque está perdendo tempo. Igreja é lugar de lavado e remido. Igreja é lugar de convertido. Veio para a igreja, teve o encontro de Deus. A Bíblia diz que as coisas velhas, a ignorância ficou lá atrás, a arrogância ficou lá atrás. As coisas velhas e tudo se fez novo. E a Bíblia nos chama de nova criatura.
nascido agora, gerado pelo Espírito de Deus. Glória, glória, glória a Deus. Lute pela sua vida, pela vida do seu irmão, pela vida da sua igreja, para ser uma igreja saudável. Aleluia. Glória a Deus. Teve uma igreja que Deus falou assim: porque você não é morna, nem é quente, vou lhe vomitar da minha boca. Igreja que estava causando no estômago de Deus náusea, ânsia de vômito. E muitas das vezes causamos isso porque o Espírito de Deus se entristece. Temos que viver em irmandade, na comunhão, sentir o que o outro sente. Hoje se pegou uma moda que o irmão está passando por uma dificuldade. Deixa lá, talvez está pagando um preço. Não é assim não, irmãos. Sinta a dor do teu companheiro. Sinta a dor da tua companheira. Auxilie. Lá na carta do apóstolo também a Coríntios, o apóstolo Paulo diz: os mais fortes, aleluia, devem suportar os mais fracos. Então estamos diante aqui de uma igreja saudável, a igreja de Filipos. A igreja que Satanás não tinha legalidade para entrar e bagunçar. A igreja que todos os irmãos viviam bem. A igreja que todos os irmãos abraçavam e levavam as cargas uns aos outros. Aleluia, Jesus. Mas me perdoe, gente. Em muitos lugares, ou até nesse lugar que eu repreendo em nome de Jesus, cada um só olha para o teu umbigo, e cada qual que se vire. Mas a igreja saudável não é assim. Aleluia. A igreja de Cristo é acolhedora. Aleluia. Na carta do apóstolo São Paulo aos Filipos, ele vai elogiar a igreja de Filipos. Pela igreja de Filipos tem um amor fraternal. Sabe o que é amor fraternal? Amor de pai e mãe. Eu quero ver um pai e a mãe tiver somente aquele pedacinho de pão, se ele vai comer e deixar o filho com fome, aonde? Ele dá todo ao filho. A igreja de Filipos tinha esses atributos. A igreja de Filipos, ela perseverava na humildade. A igreja de Filipos, ela perseverava na santidade. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. A igreja de Filipos era a igreja que consolava os irmãos no amor. Até para repreendermos uma pessoa, irmão, temos que ter sabedoria para repreender no amor. Você já viu aquela pessoa que diz assim: eu estou com a razão, vou falar a verdade, mas às vezes tem que ter jeito de falar a verdade. Mesmo com a razão, você tem que ter jeito de falar a verdade, que acaba ferindo. É sim. Fala com amor. Jesus não nos fala nos ferindo. Jesus nos fala com amor. Então controla. Mesmo quando você estiver com a verdade. É para falar a verdade? É. Mas tenha jeito. Tenha calma. Tenha sabedoria. Então a igreja no consolo. E o apóstolo Paulo, São Paulo, ele vai bendizendo o nome santo do Senhor, a ponto de ter um irmão aqui na igreja de Filipos,
não é que nós, eu e você, tenhamos que fazer. Paulo elogia um obreiro que, mesmo enfermo, diz a Bíblia que esse obreiro em Filipos, mesmo enfermo, gastou a sua vida pela obra da igreja, doou, a ponto de doar a sua própria vida pela obra da igreja. Aleluia. Glória a Lá no Deus. capítulo 2, ele diz assim no verso 19: e espero no Senhor que em breve vos mandarei Timóteo, para que também eu esteja de bom ânimo, sabendo do negócio, porque a ninguém tenho de igual sentimento, que sinceramente cuide do vosso estado. Porque muitos, deixa eu ver se é aqui, é aqui mesmo, muitos, verso de número 21, porque todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo. Ele vai estar semelhante de algumas igrejas, buscando o que era seu, mas não de Cristo. Mas bem sabeis com a sua experiência e que se viu comigo no Evangelho como filho de pai. Mas vamos lá, porquanto, aqui meu irmão, julguei, verso de número 25, julguei contudo necessário mandar-vos Epafrodito, meu irmão e cooperador, companheiro nos combates, e vosso enviado para prover as minhas necessidades, porquanto tinha muita saudade de vós. Paulo não podia ir para a igreja de Filipe porque estava preso, mas ele mandava obreiros. Mas ele dizia, porquanto, verso 26, tinha muita saudade de vós todos, e estava muito angustiado de quem tivesse ouvido que ele estivera, seja, que estava doente. E de fato, verso de número 27, Epafrodito estava doente. Olha só, quando uma obra dá gosto, o obreiro, mesmo desgastado, ele se doa a sua vida. De fato esteve doente e quase à morte, mas Deus se apiedou dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso vos enviei mais depressa, para que vendo outra vez vos regozijeis e eu tenha menos tristeza. Recebeis, pois, esse obreiro no Senhor com todo gozo, e tende honra, porque pela obra de Cristo chegou até bem próximo, não fazendo caso da vida, para suprir para comigo a falta do vosso serviço. A igreja, quando ela é sadia, quando ela é sarada, Aleluia, Deus. até os desânimos, Aleluia, quando a igreja está em unidade de espírito, quando a igreja está vivenciando o verdadeiro evangelho e o verdadeiro amor de Cristo, não há empecilho dentro da obra. Aleluia. Glória a Deus. Não há dificuldade dentro da obra, a ponto de Epafrodito se doar, e diz que estava doente e na beira da morte. Olha a fé desse homem. Mas sabe por que esse homem teve esse querer, essa vontade? Porque a igreja dava gosto. Aleluia, Jesus. Porque os irmãos davam gosto. Porque os irmãos abraçaram-se por uma só causa. Os irmãos abraçaram o verdadeiro evangelho. Aleluia, Jesus. Quer ver uma experiência que já foi líder de grupo, sabe? Quando o grupo está mal, quando está aquela baderna, aquela contenda, a vontade de largar tudo, a vontade de deixar de mão. Mas quando o grupo está dando, ainda que você esteja doente, ainda que você esteja desanimado, ainda que você esteja cansado, você vai para a igreja, você vai para a guerra, porque dá gosto trabalhar com pessoas que estão no mesmo espírito. Glória a Deus. Aleluia. Dá gosto trabalhar com pessoas que estão na mesma visão. Aleluia. Dá gosto de trabalhar com pessoas que têm o espírito da mansidão, da humildade, da cooperação.
Aleluia. Glória a E Deus. Epafrodito ele fez isso. E Paulo diz: estava doente mesmo, e na beira da morte, mas ele doou pela obra de Cristo, chegou até próximo da morte, mas ele não hesitou em fazer a obra de Deus, porque a igreja dava lugar. Aleluia. Glória, Então glória, diga para o seu irmão glória. assim, diga uma coisa para o teu irmão, diga assim para o teu irmão: olha, na casa do Senhor não é lugar de joio, Cara de joio. Joio. aqui tem lavados e remados. Não aceite esse negócio de dizer: o joio está no meu. Se tiver joio, vai receber fogo do Espírito Santo. Prega. O próprio Deus fala no Antigo Testamento que ele ia expulsar da congregação os que viviam de engano. A glória. Ele ia limpar a congregação, Pega. todos aqueles que viviam de engano. Pega. Aonde Deus está, irmão, não tem validade para o mal. Aonde Deus está, não tem validade para inimizade. Aonde Deus está, não há validade para contenda, para intriga, para disse-me-disse. Para que eu não toco, eu toco A e B, mas não toco o resto do alfabeto inteiro. Só toco o A e o B. Mas o resto do alfabeto não quero conta. Isso não é de Deus. Verdade, meu Deus. A própria palavra de Deus diz no Tiago que quem está em Cristo, ou seja, o próprio Cristo não faz acepção de Pessoas. Negocio. Aleluia, Jesus. Então, tira esse muro, a barreira de relacionamento, quebra. Não estou dizendo que é obrigado a ficar ali, não, mas a mesma simplicidade, Aleluia, Deus. a mesma alegria que você fala com José, fala com João, Aleluia. a mesma simplicidade, a mesma alegria que você abraça a Isabel, abraça a Maria. Eu estou pregando a palavra de Deus aqui. Vem aqui, pastor. Vem aqui. Quando acaba o culto, glória a Deus. Ninguém ainda tá terra, viu, gente? Aí, vem, pastor. Aí vai pro próximo. Pai, Senhor, pastor. Mas não tem ver. Isso não é de Deus. Sabe por quê? José, aqui, viu João receber um abraço tão carinhoso. Eu sou José. Aí vi João receber um abraço tão gostoso. Aí eu estou esperando o meu também. Aí o meu não vem. E quando dá o meu, dá assim. É melhor que não abrace nem José, nem Maria, nem João. Mas a mesmo ânimo, o mesmo gozo, o mesmo carinho, o mesmo amor. Trate. Isso. Trate. Mas é assim mesmo na igreja, né? Tem uma pessoa que a gente jamais mesmo. Mas, naquele momento, naquele culto, naquela hora, tem que ser tudo igual. Jesus nos ensina. E a igreja de Filipos era dessa maneira. Olha só, para finalizar, que eu tenho uma ceia. Olha o que Paulo vai dizer da palavra livre. Veja bem aqui, no 4. Olha o que ele vai dizer, no 4, verso 1. Portanto, meus amados e queridos, olha o que ele vai dizer. Minha alegria e coroa é saber que vocês estão vivos. Aleluia. Aí ele vai dizer assim, ó. O que é que Paulo está dizendo? Eu me alegro. Porque se alegra. Eu estou feliz.
pela firmeza de cada um de vocês. Só que na igreja de Filipe tinha 2 obreiros, um casal, Evódia e Sintique. E o que é que Paulo vai dizer no versículo seguinte? O que é que Paulo vai cobrar eles? Olha, eu me alegro. Para vocês, para mim, vocês é a minha coroa. Coroa é vitória. Paulo está dizendo, para vocês, Filipe, vocês é a minha vitória. Eu estou feliz, eu estou alegre. Eu tenho gozo pela vida de cada um de vocês. É isso que Paulo está dizendo. Aí ele vai mandar a carta para o obreiro, para o casal. Aí eu vou rogar a Evódia e a Sintique que sintam o mesmo. Eu estou de longe. Ô Sintique, ô Evódia, da mesma forma como eu trato quando estou aí, eu quero que vocês tratem as ovelhas de Cristo. Aleluia. É isso que Paulo está cobrando. Na minha ausência, eu estou ausente, eu quero que vocês tratem como eu trato. E a igreja tem que ter a cara do anjo. A igreja tem que imitar o pastor da igreja. E o que mais me chama hoje é, a atenção é relacionar. Já pensou, irmão? Camila recebe Jesus e aqui congrega com a gente. Aí Camila passa uma semana, 2. Aí Camila vem às igrejas, todo mundo se alegrando uma com a outra. E ela levanta, todo culto ela levanta, sai, não recebe um carinho, não recebe um abraço. Como é que a Camila vai se sentir? Estranho. Oi? Nem vai querer voltar mais. Mas ela não vem. Porque ela vai dizer assim, poxa, eu não recebi amor naquela casa. Eu não recebi carinho naquela casa. Parece que o carinho só é para os mais velhos. Olha aí. Parece que o carinho só é para aqueles que já estavam lá, ó. Ela vai se sentir estranha. Então a partir de hoje, Camila, Carla e Thaís, pelo amor de Deus, abraça. Mesmo se você não tomou banho, abraça. Abrace. Eu mesmo gosto de abraçar, viu? Eu abraço. Graças a Deus eu não tenho só uma esposa, não, eu tenho uma pastora, uma mulher de Deus. Graças a Deus eu abraço as mulheres dentro da igreja. Abraço meu, porque Deus colocou isso no meu coração. E Deus conhece o meu coração. Então, Paulo está dizendo a Evódia e a Sintique: sejam o mesmo como eu faço com a igreja. Ele está falando aqui com profetas. Se Deus me chamar amanhã, não seja como Roboão. Quem lembra de Roboão e Salomão? Quem conhece a história de Roboão e Salomão? Salomão não foi nem um rei ruim. Aí Salomão morreu. Sabe quem tomou a posse para ser o rei de Israel? O filho de Salomão, Roboão. Aí Roboão sentou e disse assim: vamos mudar esse negócio aqui hoje, viu? A partir de hoje, meu pai castigou vocês com escorpiões. Eu vou acrescentar uma coisa aqui a mais. Eu vou botar escorpião e serpente. Meu dedo mínimo vai ser mais grosso do que o dedo do meu pai. Então, Cristo vive. Se tem profeta aqui que vai me substituir, tem. Amém. Amém. Sintam o mesmo que o pastor atual faz. Que a pastora atual faz. Por que eu falo assim dos varões? Porque nós somos um ministério que Deus me chamando, a pastora é a presidente do ministério.
Mas aqui no Ministério Cristo Vive, obra de homem mulher não faz. Batizar ela não vai batizar, casar ela não vai casar, celebrar ceia ela não vai casar. Isso é obra do homem. Então ela vai ter que levantar um pastor. Então o pastor que ela levantar, que sinta o anterior. Amém. Você vai para segurar lá. Como é que chama, gente? Que vive na igreja não. E peço-te. E ele fala assim: e peço a ti, meu verdadeiro companheiro. Olha só a preocupação. Que ajude essas mulheres. Deus ajude. Ajuda essas mulheres. Aleluia. Eita, agora. Está vendo, Gilberto? Nós homens que temos a força, ajude as mulheres. Aí sai uma pregação aí que a mulher não pode fazer a obra. Mas pode estar dizendo aqui que cooperou comigo no Evangelho. A mulher não pode. Paulo está dizendo, essas mulheres cooperaram. E eu louvo a Deus pelo ministério feminino. Glória a Deus. Mulheres, vocês são uma bênção. Terrível. Essa moça é terrível. Mulheres, você tem uma importância maravilhosa. E finalizando, eu vou dizer aqui, no dia da ressurreição de Cristo, né? Cadê os homens? Cadê os homens? Sumiram tudo. Diz que ainda pegaram, se trancafiaram. E de madrugada foram 3 mulheres para dentro do cemitério. Tem mulher aqui assim? Imagina, velho. De madrugada. Mas só que as mulheres acreditaram na promessa de Cristo. Porque Jesus disse que ia morrer no dia, na sexta, ia ser sepultado no sábado, e que no domingo ele ia. Os discípulos também ouviram isso, mas os discípulos, mas as mulheres tomaram posse. Irmão, não tem para onde correr. As mulheres em matéria de fé botam a gente para trás. Sim, o Lucas é. Aqui, bota as mulheres na casa. Tá isso? As mulheres foram de madrugada para dentro do cemitério. Foram lá conferir, Nils. E o anjo disse assim a ela: mulher, por que procura aquele que vive no meio dos mortos? Jesus não está mais aqui. Ele ressuscitou. Glória a Deus, aleluia. E para quebrar uma tese de que mulher não pode pregar, porque Deus me mulher não pode pregar, mulher não pode fazer obra. Deixa eu quebrar essa paradigma aqui agora. Aí Jesus apareceu a quem? A ela, não foi? Sou eu. Aí Jesus pega ela e vai assim: agora vá e anuncie. Para quem foi a ordem? Eita. Receba. Meninas. Não aceite doutrinas dizer que você é proibida fazer obra dentro da igreja, tem que ficar calada dentro da igreja. Não aceite. Jesus mandou você anunciar o Evangelho. Tinha até uma velhinha de 84 anos. Quem sabe dessa história aí na Bíblia? Tinha uma velhinha que tinha 84 e ela era viva. Aí pegou Jesus com 8 dias de vida e levou Jesus para ser apresentado no templo. E lá estava essa mulher. A Bíblia não revela o nome, mas diz que era viúva de Fanuel. E aí Simão apresenta Jesus.
E quando Jesus acaba de apresentar, Simão acaba de apresentar Jesus, a Bíblia diz que essa mulher saiu do templo, foi pelas cercanias pregando a palavra de Deus. Então, minha filha, até na velhice tu tem que dar fruto. Aleluia. Aleluia. Se ela tem que dar fruto, imagine vocês, hein? Eita terra. Eu já falei com ela, olha, até na velhice tu tem que dar fruto. Tu está sentada na porta, fala de Jesus. Eita glória. Chama as pessoas para a igreja. Está fazendo a obra. Se Jesus está mandando dizer que até ela tem que dar fruto, imagine você. Vai para tua irmã aí, imagine você. Imagine você com toda a garra, toda a juventude, toda a força. E porque está parada a terra. Eita Jesus. Isso. Ô glória. E porque estagnou. Aleluia Jesus. Quem mandou largar a rede, Eita Deus. volta para o mar alto, viu? Aleluia. Volta para o mar alto. No lugar da vergonha, Deus vai te honrar. Eita terra. Amém, igreja? Essa é a palavra do Senhor nessa noite.